boa tarde a todos. Como estão, gente? Tudo certinho? Espero que tenham tido boa prova de legislação agrária ambiental, né? Hoje nós vamos fazer uma retomada de conteúdos para a prova de recuperação, que já será semana que vem, para depois a gente iniciar um novo conteúdo da segunda unidade, tá bem? Vou compartilhar aqui meu slide com vocês. Vocês estão vendo em tela cheia? Estão vendo em tela cheia? Ótimo. Tudo certinho, né, gente? Então, olha, semana passada, né, vocês foram para essa viagem, né, da Feira de Profissões, né, que foi uma oportunidade muito legal, fiquei bem animada com essa viagem de vocês, esse contato que vocês tiveram, e alguns alunos ficaram, né? Alguns alunos ficaram, e os que ficaram fizeram uma atividade que eu falei para a professora que eu ia revisar hoje, essa atividade, para os alunos que não estiveram presentes, tá bom? Então, é uma atividade muito importante, porque a gente está revisando os conteúdos que a gente já viu, né? Esse conteúdo de princípio do direito agrário. Então, estamos aqui com o terceiro ano, ensino médio técnico em agronegócio, e hoje vamos fazer uma atividade sobre os princípios do direito agrário. Vamos lá, vamos ver o que teve na atividade. Vocês conversem comigo, por favor, para eu poder saber se vocês estão sabendo ou não. Vamos lá. Então, a primeira questão que eu coloquei lá para os alunos foi essa daqui. Vamos ver se vocês se lembram aí, né? O Estado do Paraná quer criar uma lei própria para mudar as regras dos contratos de arrendamento de terra, ignorando a lei federal, né? Do Estatuto da Terra. Vocês acham que pode, gente? Pode o Paraná criar uma lei própria? Vocês acham que é possível isso? Sim? A resposta é não. Vocês têm que lembrar. Vocês lembram dos princípios do direito agrário? A gente conversou, né, bastante. E esse está relacionado ao princípio da unidade, né? Da competência exclusiva da União. Então, o que está relacionado, gente? Então, a gente tem uma Constituição Federal, que é de 88, vocês se lembram, né? Que ela vai determinar que esse direito agrário é privativo da União. União é a nível federal, né? A nível federal, nós temos três instâncias, né, no direito, né? A instância municipal, que é as cidades, a instância estadual, que são os estados, e as instâncias federais, que eles chamam de União. Então, desde essa legislação, essa Constituição, né, não se pode, cada estado, fazer uma mudança nas regras. Então, essa resposta é não, não pode. Né? Essa é uma competência só da União. Está relacionada a um dos princípios que a gente falou, do direito agrário, né? Que garantem que não possam ser mudadas essas leis federais, tá bom? Então, a resposta certa dessa é a B. Tá? Então, vocês já se lembraram aí que isso não é permitido. Vamos para o segundo. Então, gente, ninguém pode mudar as leis, tá? Nem a cidade de vocês, né? Cerro Azul não pode mudar uma lei federal, né, em relação ao direito agrário. O Paraná não pode. É uma competência exclusiva federal da União, tá? Vamos lá para a segunda questão. O investidor comprou uma fazenda, registrou a escritura no cartório, né? Registrou a fazenda no cartório. Mas resolveu cercar a área e deixá-la abandonada por 10 anos, sem produzir nada. O que é que vocês acham que seja a resposta desse aí, gente? Dá uma olhadinha aí nas alternativas. Você acha que ele pode ficar 10 anos? Deixar a terra abandonada sem fazer nada? O que vocês acham disso? Qual a resposta? Qual letra vocês acham que é a resposta certa? Qual letra? A, B, C ou D?
A resposta certa é a letra C, gente. Vocês estão muito divididos, viu? Estão muito divididos. Então, gente, é a letra C, né? Lembra daquele outro princípio que a gente falou? O princípio da função social da propriedade. Vocês lembram desse? Então, gente, a gente não pode simplesmente ter uma terra e deixar ela abandonada, gente. A terra tem uma função social, né? Então, a terra tem uma função social de produzir. Então, a gente não pode comprar uma terra e fazer o que quer nela. Então, essa resposta dessa é a letra C. A produção real e o uso da terra vale mais do que o simples papel. Não é que nem a gente comprar uma casa e deixar lá 20 anos parada. A terra, não. A gente compra e a gente tem que produzir. A terra tem uma função social, então a gente não pode simplesmente comprar e deixar abandonada. A gente tem que fazer algo com ela. Então, a resposta certa dessa é a letra C. Entenderam? Alguma dúvida com relação a isso? O carteado aí tá melhor do que eu, né? Vocês estão jogando o quê? É figurinha da Copa, é? Eu de olho em vocês, viu? Vamos para a terceira questão. Então, já falamos de dois princípios que a gente trabalhou no direito agrário, né? O primeiro princípio, que foi na primeira questão, a gente falou sobre o quê? Da unidade exclusiva da União, né? Sobre a propriedade, sobre as leis, né? Essa segunda, a função social da terra, que não pode comprar e abandonar simplesmente. Ela sabe que tem uma função social. Vamos lá para o terceiro. Vamos à terceira pergunta. Para que uma fazenda esteja totalmente regularizada perante a lei, cumprindo a sua função social, o gestor precisa garantir que ela seja A, B, C ou D? Qual? D. Muito bem. Tá vendo? Ah, entenderam agora. Então, ela precisa ser produtiva, gente. A terra tem que ser produtiva. Não podemos só comprar e deixar lá, né? Temos que torná-la produtiva, temos que também respeitar as leis ambientais, né? E garantir que todos os direitos trabalhistas, né, dos funcionários que trabalham, né, na terra, sejam garantidos. Muito bem. Agora vocês estão coesos. Estavam muito conflituosos aí. Um decidia dizer um A, B, C, D. Mas vamos lá, vamos para a terceira. Você lembra qual princípio que está relacionado a esse? Ainda está na função social da Terra, né? Aquele segundo princípio que a gente falou na segunda questão. Muito bem. Vamos lá para a quarta. Quarta questão, gente. O governo precisa passar uma linha de ferrovia federal para escoar a safra da região por dentro de uma fazenda particular. O dono não quer deixar a obra passar. O que acontece, então, agora? O governo quer passar uma ferrovia, uma linha ferroviária, dentro de uma fazenda de um rapaz lá. De um cabra, né? Aí, o que faz? O que vai acontecer, hein? A partir de agora. A, B, C ou D? Dá uma olhadinha aí nessa questão. Veja qual que vocês acham que é a correta. Ah, tem um aluno aí que acha que é A. Vamos lá. A obra para, pois a vontade do dono sempre manda mais. E aí, vocês estão certos dessa resposta? A resposta certa é B, gente. O interesse da sociedade, o interesse público, sempre vence relacionado ao interesse do dono, né? Então, esse está relacionado àquele princípio, né? Ao princípio que a gente comentou sobre da supremacia do interesse público, um dos princípios do direito agrário que a gente falou, né? Vocês lembram? Então, gente, o Estado é soberano sobre a vontade individual do proprietário, gente. Então, o que vai acontecer? O direito à propriedade precisa ceder espaço a essa necessidade pública, gente. O Estado é soberano sobre a propriedade privada.
Então, não, o dono não pode fazer o que quer com a fazenda dele. Ele tem que prezar pelo interesse social. Então, o que, que vai acontecer, gente? Tem uma necessidade pública, tem que passar essa ferrovia, né? Então, o Estado vai desapropriar, né, a região, a área, e vai pagar uma indenização a esse proprietário da terra, tá bom? Então, assim, só por ele ser dono da fazenda, não dá direito a ele, né, com relação ao interesse da sociedade, do Estado em si, de negar, né, esse pedido. Certo, gente? Entenderam? Mas eu compreendo, né, que vocês tenham colocado A, né, porque vocês realmente, o direito civil, né, relacionado à propriedade privada, né, de casas, tem essa questão da propriedade privada prevalecer, certo? Mas no direito agrário, não. O mais importante quer dizer o que é soberano é o bem da sociedade, né? É o interesse social, certo? Entenderam isso, gente? Ah, tô falando com a parede, né? Cadê o povo? Não tô vendo ninguém nessa sala. Ah, o menino continua jogando carteado. É sério isso? Tô aqui. Vou perguntar para aquele de branco aqui, a próxima pergunta que ele vai querer ver se vai responder. Vamos para a quinta. Vocês estão vendo toda a questão? Vamos lá. Então, essa quinta questão. O tamanho das propriedades rurais, a distribuição das terras e as regras de uso no Brasil não podem ficar congeladas no tempo, né? Porque a legislação e o governo precisam revisar e atualizar a estrutura fundiária do país periodicamente, né, gente? Gente, sempre vai prevalecer o interesse social, gente. Então, essa estrutura fundiária, né, reforma agrária, sempre tem que ser revisada. Por que que acontece isso? O que é que vocês acham aí dessas alternativas? Nessa quinta questão, A, B, C ou D? O que é que vocês acham nessa quinta questão? Teve gente que disse que a letra E, porque o Estatuto da Terra determina que cada virada de década, todas as escrituras antigas perdem a validade, obrigando o dono a comprar a terra novamente do Estado. Não acontece isso, né, gente? A gente não compra a terra de novo, né? A gente não fica mudando a escritura, né, da terra. A gente tem, não precisa ficar atualizando, tá? A resposta certa é a letra A, tá, gente? O avanço tecnológico, o crescimento da população e as novas demandas do mercado, eles vão mudar a dinâmica do campo, né, gente? Então, gente, a gente não pode parar no tempo, né? Precisamos o quê? A gente está avançando. O que era agricultura há anos atrás? O que é agricultura hoje? O que é o agronegócio hoje, gente? Olha como evoluímos, olha como estamos mecanizados. Então, a gente não pode parar no tempo. Esse avanço, o crescimento da população, as novas demandas, né, do mercado, vão fazer que mude essa dinâmica do campo. Por isso que as leis agrárias precisam ser atualizadas também. É uma das coisas que a gente tem batido muito, porque precisamos atualizar as leis agrárias para poder estar direcionada com as evoluções que temos atualmente, certo? Então, exigindo que o Estado adapte as leis para evitar que a terra fique concentrada e improdutiva. Então, a terra, a função social da terra não é ficar concentrada para grandes latifúndios e nem improdutiva. O importante é que tenham, né, vários produtores rurais trabalhando na terra, não uma única pessoa com uma grande extensão de terra, certo? Que princípio é esse? Vocês lembram qual princípio é esse que a gente trabalhou no direito agrário? É o princípio da evolução dinâmica da estrutura fundiária, né, gente? A reforma agrária permanente que a gente tem que ter, a gente tem que fazer no nosso país essa reforma agrária continuamente, tá bom? Vamos para a próxima questão, questão 6. Qual das alternativas agora apresenta um direito fundamental que protege o trabalhador rural contra a exploração do campo?
Qual a resposta? A, B, C ou D? O trabalhador do campo. Vamos lá. Alguém falou que era? B ou D? B. Direito a receber o pagamento exclusivamente em mercadorias produzidas na própria fazenda. Vocês acham que é isso? Que o trabalhador rural vai trabalhar na fazenda e só vai receber mercadorias? Acha mesmo? Que ele vai trabalhar o mês inteiro e que só vai querer receber mercadorias ao final do mês? Não, né, gente? A letra certa é a A, gente. Vocês sabem, a gente conversou sobre as leis trabalhistas, né? Elas são regidas tanto para o trabalhador urbano quanto o trabalhador rural, né? Então, o trabalhador rural tem os mesmos direitos do trabalhador urbano. Então, aqui na letra A, deixa eu pegar a canetinha aqui, canetinha. Aqui, ó, garantia de salário mínimo, jornada de 44 horas semanais e pagamento de horas extras. Então, sim, o trabalhador rural tem todos esses direitos trabalhistas, assim como o trabalhador urbano. A lei trabalhista, gente, ela vale para todos, não tem diferenciação se é um trabalhador rural e um trabalhador urbano. Então, a própria Constituição Federal, né, que rege o nosso país, ela unificou esses direitos, né? Então, esse princípio relacionado à proteção do trabalhador está relacionado ao princípio da proteção ao trabalhador rural, certo? Então, a lei do trabalho é a única para os dois trabalhadores, tanto da zona rural quanto da zona urbana, tá? Vamos lá para a próxima. São 10 questões, está acabando já. 7, vamos lá. O direito agrário brasileiro não proíbe a existência de grandes propriedades, né? O direito agrário não proíbe que tenham latifúndios, mas ela vai punir severamente aquelas que são mantidas inteiramente ociosas, apenas para especulação financeira, né? Tem muita gente que compra uma terra, desculpa, e fica lá ociosa, não produz, não faz nada, porque ela quer que o terreno ganhe valor de mercado, né, gente? Mas não pode fazer isso. Comprar uma terra só para isso, né? Se uma grande extensão de terra não produz nada e descumpre a função social, qual a principal punição prevista na legislação para combater esse latifúndio improdutivo? O que é que vocês acham aí? Me deu aí uma alternativa. O que é que vocês acham? A, B, C ou D? O que é que vocês acham? Me deem uma letra aí. Dê uma olhadinha aí, dê uma olhadinha aí. É curtinha as alternativas. O que é que vocês acham? Estão dormindo, é? A prova cansou vocês, foi? Ai, gente. Eu não queria falar sozinha. Dá uma alternativa aí para mim. A, B, C ou D para a sétima? Resposta boa. Nenhuma, que vocês não deram nada, né? Mas tudo bem. Vamos ver se vocês até o final da aula vocês vão falar comigo. A resposta certa é a B, né, gente? Desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, né, gente? Mediante indenização e título da dívida agrária. Que princípio está relacionado, né? Continua sendo o princípio da função social, né? Função social, mas ela está condicionada, gente, ao direito da propriedade, né? Assim, a pessoa pode ter direito à propriedade, mas se ela estiver improdutiva, a terra vai estar para a reforma agrária. Mas eles vão receber uma indenização por ela não estar sendo utilizada, não estar sendo produtiva, tá? Vamos lá para o 8º, para a gente, que falta poucos minutos para a gente acabar, né? Eu vou falar rápido, porque a gente falta o quê? 5 minutos para acabar na sala? É 4h40 que acaba? 4h40 essa? É 4h50. Me ajudem aí. Senão eu vou ficar aqui até 5 horas, né, com vocês.
Tá, vou ficar até 5 horas, então. Já não vou me responder, vou ficar até 5 horas aqui falando com vocês. A agricultura familiar desempenha um papel estratégico na segurança alimentar do país, né? Vocês lembram que a segurança alimentar, gente? É a garantia de acesso ao alimento de toda a população, né? E segurança do alimento é alimento seguro. Se retrata de alimento em condições adequadas para consumo, certo? Então, ela é protegida por regras especiais na Constituição Federal e no Estatuto da Terra para garantir a permanência do produtor no campo. Então, essa pequena produção rural, trabalhada pela família, né, para sustento, possui uma proteção jurídica fundamental, né, se contrair dívidas ligadas à sua atividade produtiva. Então, o que significa essa proteção, gente? Vocês acham que a alternativa é? Você acha que uma terra para uma propriedade rural, para uma família rural, né? O governo pode tomar? Você acha que pode? Ah, não pagou a dívida, vou tomar. Vou tomar a terra desse produtor rural. Você acha que pode fazer isso? O governo pode fazer isso? Não, né, gente? Não se pode fazer isso. Se faz isso com a propriedade de casas, né, que vão para leilão e tudo. Mas quando se trata de propriedade rural, né, ainda mais produtor rural de pequeno porte, essa propriedade familiar é impenhorável, né? Então, a resposta certa é a letra B, né? Para o pagamento dessas dívidas. A terra não pode ser tomada, né? Pelo banco ou pela justiça para quitar esse débito. Você lembra qual era o princípio relacionado de direito agrário para essa? Da propriedade, né? Da proteção à pequena propriedade familiar, né? Tá, vamos rápido aqui, que a gente falta 3 minutos aqui para terminar com vocês. Vamos aqui para o nono. O direito agrário, a Constituição Federal, estabelecem regras muito específicas, né? Para os territórios, né? Ocupados pelos povos indígenas. Vocês lembram dos direitos dos povos indígenas? Que vai distinguir as propriedades privadas comuns reguladas pelo mercado imobiliário tradicional. Do ponto de vista da legislação e da gestão territorial no Brasil, as terras indígenas são caracterizadas por serem. O indígena pode fazer o que quer com a terra? Pode vender? Pode arrendar? Pode? O que vocês acham? Você lembra da resposta? Não, né, gente? O povo indígena, as terras deles são públicas, pertencem à União, né? Ao nível federal. Então, elas podem utilizar, né, posse permanente de usufruto exclusivo, mas são inalienáveis, não podem ser vendidas, não podem ser alugadas, né? E estão indisponíveis, certo? Pertencem ao governo federal. Então, não estou vendo mais vocês, faltam 2 minutos ainda. Por que tiraram a tela? Quero ver vocês. Não estou vendo mais vocês. Volta a tela, que ainda falta uma questão. Bota aí a tela de novo que eu quero ver vocês. Última questão, a 10. Você é um gestor responsável por planejar a expansão da produção de grãos da fazenda Novo Horizonte. O proprietário quer abrir uma nova área de pastagem que possui vegetação nativa. Analisando o mapa da fazenda, quais são os dados ecológicos? Eu vou fazer essa rápido, que a gente está acabando, falta 1 minutinho para a aula acabar. Mas essa aqui, a resposta certa é a letra D, tá, gente? Deve vetar a construção de galpão na margem de rio, né? A gente falou da área de proteção permanente, né? Da reserva legal. Então, você tem que calcular, gente, a área de preservação permanente, a reserva legal, para colocar qualquer construção próxima. Então, não pode construir qualquer coisa, porque essas são regidas pelas leis ambientais e precisam ser protegidas. Certo, gente? Então, pelo Código Ambiental, as margens de rios, né, a área de preservação permanente e as áreas de reserva legal não podem ter nenhum tipo de construção, tá bom? Então, tá bom. Então, é isso, gente. Essas foram as questões que a gente viu.
semana passada com os alunos que estiveram e foi bom a gente revisar, né? E estuda isso que vai cair na revisão, tá? Princípios do direito agrário. Como já acabou nosso tempo, gostaria de agradecer, né, por estar mais uma vez com vocês e um ótimo fim de semana, né? E estudem, que semana que vem vai ter a prova de recuperação, principalmente para os alunos que não fizeram atividade, né? Que a gente fez em sala de aula. Tá bom? Então, tchau, tchau e até semana que vem. Um abraço a todos.